você também exigiu um dia que elas usassem a mesma estrutura dos homens. A sala de musculação. Isso. Foi no primeiro dia de treinamento, o Gleidson, o professor Gleidson, ia trabalhar com ela na sala de musculação. Eu fui resolver um problema. Quando eu cheguei, ele estava em frente à sala de musculação, lá na Granja Comaria. E eu disse, o que houve? Está todo mundo parado. Eu disse, o rapaz disse que essa é a sala de musculação da seleção principal do Brasil. E que elas vão ter que treinar lá nos vestiários, onde tem a aparelhagem que o Sub-17, Sub-20 usa. Eu disse para ele, você tem 5 minutos para abrir essa porta ou eu vou arrombar, porque essa é a seleção principal de mulheres do Brasil. E aí ele se assustou, abriu a porta, elas entraram, estavam com 3 metros de altura cada uma, imagina. Treinar na sala do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo, do Roberto Carlos. Elas se sentiram absolutamente empoderadas. Qual foi o legado que você acha que você deixou para o futebol feminino do Brasil? Primeiro, entender de que elas merecem respeito. Elas eram totalmente desrespeitadas. Desrespeitadas. Entender Pela torcida, por dirigentes? Por todo mundo. Quem jogava futebol... eu não falo futebol feminino, eu sempre falo futebol das mulheres. Porque o basquetebol é o masculino e o feminino porque a altura da tabela. O voleibol é masculino e feminino por causa da altura da rede. Né? O handebol por causa da bola. Agora, o futebol das mulheres e dos homens, qual é a diferença? Não existe. Então é futebol jogado por mulheres, é futebol jogado por homens. Eu faço sempre essa distinção. Elas eram totalmente desrespeitadas. Eu, quando fui convidado, eu fiz uma pesquisa e eu disse, bom, o problema é que ninguém chega perto delas. E eu resolvi convocá-las no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Pedi ao nosso grande amigo Álvaro da Camélia, que eu sei que é teu amigo também. Ele me deu rosas e eu as recebi no aeroporto Santos Dumont com uma rosa e um beijo. E ali foi o primeiro grande choque delas. E eu disse para elas, eu vou tratar vocês como minhas filhas. Minhas filhas sempre tiveram tudo o que precisaram e sempre tiveram que conquistar tudo o que quiseram. Então, conquistem porque eu vou fazer vocês chorarem muito. E aí foi o grande legado, foi fazer com que a gente fosse numa Olimpíada e elas tivessem feito uma cartilha para a gente ter o comportamento nas Olimpíadas. Porque o comportamento sempre foi muito ruim. Vou te dar um pequeno exemplo. Por exemplo, ninguém podia sair dos apartamentos sozinhos, só em grupo. E nós saíamos do nosso apartamento na Vila Olímpica, não passa nada. Às vezes um ônibus ou passa um carro de transporte lá de alimentos. E nós saíamos e nós andávamos 100 metros, tinha o refeitório. Era só atravessar a rua. Eu andava mais 200 metros para passar na faixa de pedestre e voltava esses 200 metros para entrar no restaurante. Um dia, o Marcos Vinícius do COB viu e disse, não entendo, por que vocês fazem isso? Eu disse, porque o certo é certo. Elas precisam aprender a conviver com isso, que o certo é certo. Não é porque os outros fazem errado que se torna certo. E não é porque você está fazendo certo, só você passa a ser errado. Então, elas passaram a ter essa noção de que elas podiam ser elas mesmas e exigir respeito. Gostou desse corte? Agora não se esqueça de se inscrever no canal, dê um like, compartilhe e ative o sininho. Aí você sabe de tudo do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho.